Olá, criançada, bom dia! Mais um domingo, mais uma semana se passou, mais um domingo a gente está aqui na presença do Senhor, longe da igreja, mais perto do nosso coração. Lembrando que a igreja, o templo pode estar fechado, mas a gente que é corpo de Cristo, a gente continua juntinho, sempre juntinho. Adorando ao Senhor, falando com o Senhor, contando histórias. E como a gente tem feito, hoje nós vamos ter mais uma oração de uma das nossas crianças. Se você quer orar nesse momento do cultinho com a Tia Elaine, grava a sua oração, pede para a mamãe, papai, o vovô, a vovó mandar para mim e a gente vai colocar a sua oração aqui, tá certo? Se você quiser dar um recadinho também, tudo que você quiser falar, manda pra gente, pra mim, pro pastor, pro tio Tiago, que a gente coloca aqui nesse momento, tá certo? Agora nós vamos sempre, de novo eu falo, a gente sempre começa com oração. E quando eu peço para orar, quem que sempre levanta a mão? Exatamente, o Ricardinho. Então hoje nós vamos orar com o nosso querido amiguinho Ricardinho. Vamos orar, Ricardinho? Já? Querido Já. Deus, muito obrigado pelos dias de hoje. Abençoe o papai e a mamãe, o tio, a titia, os avós e os avós. O mundo que a gente mora, guarde do mal. A nossa igreja, em nome de Jesus, amém. Amém, querido. Deus nos guarde, Deus nos abençoe. E aí, hoje eu queria conversar com vocês sobre uma coisa muito importante nesses dias em que a gente está ficando em casa, sozinho, papai e mamãe. Às vezes a gente perde a paciência, às vezes a gente cansa. E hoje eu queria conversar com vocês sobre uma palavrinha muito importante, que é obedecer. Vocês lembram daquela musiquinha que a gente canta? Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria vou obedecer ao Senhor. Exatamente, hoje nosso desafio de aprendizado é sobre obediência. A gente precisa ser obediente. E nesses dias às vezes fica difícil, a gente fica cansado de ficar dentro de casa, a gente fica cansado de não sair, de não brincar lá fora, de não fazer as coisas, mas a gente precisa obedecer. Então eu vou contar para vocês hoje uma história sobre obediência de uma criança que foi muito esperada. O nome dessa criança essa historinha que nós vamos ver aqui, ó, na minha telinha hoje. Olha só, hoje vocês viram que eu tô com uma tela especial? A gente está tentando fazer umas coisas diferentes a cada domingo, né? Mas tinha uma mulher, o nome dela era Ana, ela queria muito ter um filho. Ela queria muito ter um filho e ela orava muito, Deus, eu quero um filho. Ela orava tanto que ela chegava a chorar, porque ela queria um filho. Ela queria um filho muito, e ela orava, pedindo a Deus. Ela clamava e chorava por esse filho. Aí ela estava na igreja e aí o pastor, o sacerdote lá olhou e falou assim: mulher, tu tá bêbada, mulher? E ela disse: não, é porque eu quero muito um filho. E ele disse então para ela: olha, vai para casa que Deus ouviu a sua oração. Vocês sabem o nome dessa mulher? Quem sabe? O nome dela era Ana, e ela queria muito ter um filho. E ela foi embora, foi para casa e, gente, logo depois ela ficou numa alegria muito grande, porque ela ficou grávida. E Deus ouviu a oração de Ana e ela ficou grávida e ela disse: Deus, muito obrigada porque o Senhor me deu esse filho. Então, eu vou fazer uma coisa, esse filho vai ser seu, ele vai ser do Senhor e ele vai servir ao Senhor o tempo todo. E ela prometeu que quando ele ficasse maiorzinho, ela ia levar ele para a igreja, para ficar lá na igreja. Então lá se foi Ana e levou aquele pequeno menininho. Ela e o seu marido, o nome dele era muito engraçado, era Eucana, o nome dele era Eucana. Ana e Eucana levaram o pequeno, como é que é o nome dele? Como é que será que é o nome desse menininho? Samuel.
Eles levaram o pequeno Samuel lá para a igreja e aí então ele ia obedecer a Deus, ele ia servir ao Senhor e ele ficou lá com o profeta. E ele ficou desde pequenininho, logo depois que ele saiu da mamadeira, saiu das fraldas, ele foi para lá. E Samuel começou a crescer e chegou a hora dele ir para o templo e ele estava lá no templo trabalhando. Ele estava lá com o profeta Eli, ele estava lá obedecendo a Deus, ele deu tchau para a mamãe, tchau para o papai, e aí então ele foi servir ao Senhor. Ele estava servindo ao Senhor, ele limpava a igreja, ele cuidava do templo, ele fazia todas as coisas. E aí então, chegou a hora de dormir, estava cansado, porque ele tinha trabalhado muito, e Samuel foi dormir. Samuel era um menino muito obediente, ele obedecia em tudo a Deus. Mas então, de repente, ele estava lá dormindo e ele escutou: Samuel, Samuel. Ele achou que quem estava chamando ele era o sacerdote Eli. Então ele foi lá e foi falar com o sacerdote Eli. Pois não, senhor Eli, o senhor queria falar comigo? Ele: eu não chamei você não. Volta a dormir, Samuel. Samuel voltou a dormir e ele estava dormindo de novo e aí ele escutou: Samuel, Samuel. Samuel levantou correndo porque ele era obediente. Ele voltou correndo e falou assim: o senhor me chamou, seu Eli? Não, Samuel, volta a dormir. Eu não chamei você. Mas aí, ele entendeu. De novo: Samuel, Samuel. O senhor me chamou? Não chamei, volta a dormir. Mas presta atenção, Samuel. O sacerdote Eli entendeu quem estava chamando Samuel. Quando você volta para o seu quarto e quando você estiver dormindo e você escutar novamente essa voz, você vai dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então Samuel voltou lá para o seu quarto, estava dormindo e escutou novamente: Samuel, Samuel. E aí então ele acordou e se ajoelhou na sua cama e disse: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Como ele ficou feliz, porque Deus falou com ele. Deus deu um monte de ordens para ele, Deus falou muitas coisas com ele e Deus conversou com o pequeno Samuel. E ele falou: olha, você vai ser o meu profeta, você vai falar de mim para esse povo, você vai falar do meu amor, você vai contar as minhas histórias, você vai cuidar deles para mim. E Samuel então obedeceu. Samuel realmente obedeceu a Deus e foi fazer aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Samuel foi servir ao Senhor. Samuel foi um menino muito obediente. Ele obedeceu em tudo aquilo que Deus queria falar com ele. Então, o texto que eu queria que a gente decorasse hoje, que a gente guardasse no coração, é esse. Vamos ver esse versículo juntos? Olha lá. Vamos ler? Todo mundo junto? Quando Samuel respondeu ao Senhor, o que é que ele disse? Ele diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, fala comigo. Fala, porque eu quero obedecer ao Senhor. Eu quero ser uma criança obediente. Eu quero ser alguém que faz aquilo que agrada ao Senhor. Como é bom a gente obedecer a Deus. Como é bom a gente falar do amor de Deus e ser sempre fiel. Vamos ler todo mundo junto? Então o Senhor veio e ficou ali. E como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel. E o que Samuel respondeu? Fala, pois o teu servo está escutando. 1 Samuel 3:10. Nós vamos decorar esse pedacinho. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. 1 Samuel 3:10. Fala, Senhor,
porque a gente está ouvindo. Fala, Senhor, porque cada uma dessas crianças que está ouvindo essa história agora está ouvindo ao Senhor. Elas estão ouvindo aquilo que o Senhor está ensinando, elas estão ouvindo aquilo que o Senhor está dizendo, e nós queremos ser obedientes, obedientes em tudo. Fala, Senhor, porque teu servo ouve. Nós vamos falar agora, nós vamos repetir, e cada um aí na sua casa vai repetir falando o seu nome. Nós vamos falar assim: fala, Senhor, porque... Aí você vai falar seu nome, ouve. Exemplo, vou falar da Naomi, que é minha netinha. Ela vai repetir assim: fala, Senhor, porque a Naomi ouve. O Ricardinho que orou hoje: fala, Senhor, porque o Ricardinho ouve. Alice, fala, Senhor, porque a Alice ouve. E tantas outras crianças. A tia não consegue lembrar o nome de todo mundo, nem falar o nome de todo mundo, senão não dá tempo. Foram só 3 exemplos. Mas nós vamos repetir assim: fala, Senhor, porque a Elaine ouve. Fale seu nome. Vamos repetir todo mundo junto? Fala, Senhor, porque ouve. 1 Samuel 3:10. Fala, Senhor, porque a gente está ouvindo a sua voz. Fala, Senhor, porque a gente quer obedecer ao Senhor. E a nossa prova de obediência, sabe qual é? Obedecer o papai e a mamãe. Obedecer aquilo que eles estão ensinando, obedecer aquilo que eles estão mandando. Hora de brincar é hora de brincar, hora de estudar é hora de estudar. Agora, nesses dias em que a gente está tão desencontrado com os horários, não tem horário de ir para a escola, mas tem a aulinha lá. Hora de estudar é hora de estudar. A mamãe falou: agora vamos estudar. Aí você vai dizer: sim, mamãe, eu vou obedecer, porque você disse: fala, Senhor, porque eu ouço. Que a gente seja muito obediente nesses dias, que a gente aprenda cada dia mais a obedecer a Deus, a ouvir a voz de Deus e obedecer aos nossos pais. Esse é o recadinho da tia Elaine nessa semana. Um beijo para você. Lembra, se você quiser mandar sua oração, seu recadinho, grava um videozinho, manda pra gente e a gente vai colocar aqui para que você também participe do nosso culto. Vamos orar para a gente terminar esse momento? Querido Deus, muito obrigada, Senhor Deus, por esse momento de cultinho, por esse momento de ouvir a Tua palavra e pelo que o Senhor nos ensina. Fala, Senhor, porque nós temos ouvido a Tua voz. Fala, Senhor, porque nós queremos obedecer aos nossos pais, nós queremos obedecer em casa, sempre, sempre e cada dia mais sermos muito obedientes em nome de Jesus. Amém. Um beijo grande no coração.